Olá, meu querido assinante, minha querida assinante, aqui deste canal, bate-papo de hoje sobre um assunto que está polêmico e sempre retornando aí nas comunidades de planejamento patrimonial e sucessório, que é a distribuição desproporcional de dividendos, dentre outras formas de aquisição não onerosa, aquisição gratuita de algum bem ou de algum direito, ser considerada como fato gerador de TCMD pela fiscalização, pelas fiscalizações pelas secretarias de fazenda estaduais. Então, tema atual, porque recentemente, publicado agora em janeiro, mas uma decisão de dezembro do ano passado, do Tribunal de Justiça de São Paulo, um tribunal de justiça que forma precedentes persuasivos para todo o nosso país. Muitos dos nossos magistrados, muitos dos nossos acadêmicos vão estudar também em São Paulo, fazer os seus mestrados, seus doutorados, então tem ali uma influência muito grande da jurisprudência paulista que acaba se espalhando pelo Brasil, mesmo quando essa jurisprudência atua em erro judicando, mesmo quando essa jurisprudência vai mal, ela acaba persuadindo negativamente outros tribunais de justiça. Assunto atual, também em razão do PLP 108, que vai voltar a tramitar agora em fevereiro. A gente precisa continuar acompanhando a regulamentação da reforma, e lá na regulamentação da reforma, já para introduzir o nosso vídeo aqui, né, já concluindo nosso prólogo aqui inicial, eu vou te entregar três coisas. Então, primeiro, essa contextualização de por que isso é importante, por que isso é relevante, quais são os principais pontos, alguns caminhos para você estudar. A segunda é a minha posição pessoal sobre esse conflito, né, de esse conflito que pode vir a se deflagrar com um contencioso, dando substrato constitucional para você guerrear contra o fisco, se assim você quiser. E um terceiro momento aqui no vídeo eu vou entregar para vocês algumas soluções de planejamento que evitam esse tipo de discussão, justamente por entregar tal do propósito negocial, que muito se utiliza como argumento pelo fisco para dizer que algo que, na minha opinião, não é fato gerador de TCMD torna-se fato gerador de TCMD. E aí eu vou explicar um pouquinho melhor isso para vocês aqui ao longo desse vídeo. Tá? Por que, que o debate é atual? Por causa de uma decisão recente do Tribunal de Justiça de São Paulo, por causa do texto que está lá no PLP 108. E aí eu vou começar a dar para vocês algumas referências para vocês estudarem. Não vou ficar lendo aqui os artigos dessas pessoas que são fiscais, né? Então produzem um material muito bom, academicamente muito bom, uma opinião forte, muito bem consolidada. Recomendo que vocês leiam. Eu não sei se tem essa versão desse livro aqui, ó, do Estudos Fiscais sobre TCMD. Não sei se fica invertido. O organizador é o professor Jefferson Valentim, tá? E eu vou recomendar que vocês leiam, se tiver a versão em PDF ou se conseguem comprar, eu não sei. Entrem nas redes sociais do Jefferson Valentim também, e ali vocês vão ter mais informações sobre isso. Mas eu vou recomendar os três artigos que estão em sequência nesse livro, que é o do Jefferson Valentim, tá? Então são três situações que a gente é surpreendido em regra, surpreendido não, né? Três situações e que isso que tentam caracterizar como fato gerador de TCMD, que na minha opinião não é, mas a gente vai construir esse raciocínio junto aqui. Três, né? As distribuições desproporcionais, a distribuição fictícia, e essa sim, né? Galera faz merda, e a doação mista. Então, o Jefferson, vocês vão ler o artigo dele, que é Valor de Mercado, Doação Mista e Simulação no TCMD. Ele traz muita construção doutrinária de quais são os elementos característicos da doação, quatro elementos, né? Faz explicações sobre o valor de mercado, traz uma excelente doutrina sobre quais são os conceitos na doutrina civilista do que seria animus donandi, que é um dos elementos, né? Que é a liberalidade, e traz também alguns exemplos, algumas definições do que seria a doação mista, tá? Traz o professor Jefferson vai citando o Thales Ricardo, vai citando o Luciano Camargo, vai citando outros doutrinadores, o Carlos Alberto Gonçalves, vai citando alguns doutrinadores que têm peso no nosso cenário como civilistas nacionais. Então fica a dica para vocês lerem o artigo do Jefferson, que está publicado nesse livro, que eu mostrei a capinha para vocês, deve estar disponível em PDF. Se eu não me engano, ele fez uma ação recentemente disponibilizando a versão em PDF desse
dessa coletânea de artigos produzidos pelos fiscais. São fiscais de São Paulo, então é muito interessante, né? Eu falo isso para os nossos assinantes lá no Invista Direito, que inclusive o Jefferson deu aula lá no Invista Direito, o Jonatas deu aula lá no Invista Direito, alguns outros fiscais dão aula no Invista Direito, porque você amputa a sua capacidade de enfrentamento dos problemas se você ficar escutando só um lado, se você ficar escutando só as teses dos advogados pró contribuinte, se você não vai para a academia tentar beber também na fonte mais acadêmica para construir as teses e o seu raciocínio ser cada vez mais elaborado e mais sólido, do ponto de vista, desculpa, mais sólido não, mais robusto, mais blindado contra esses atos, esses dardos aí que são lançados pelo fisco, né? Enfim, os ataques do fisco. E aí eu digo lá para os nossos assinantes da Invista Direito, que é a nossa escola de planejamento patrimonial e sucessório, em que a gente tem uma formação principal, que é a formação Invista Direito de Planejamento Patrimonial e Sucessório, em que a gente recebe professores convidados para dar aula semanalmente, tem professores sendo convidados para falar de assuntos que te ensinam a executar planejamentos, a vender planejamentos ou a modelar um negócio lucrativo com seu conhecimento jurídico. Então, toda semana tem convidados, a gente tem professores convidados também que gravam cursos para nós, tem um curso, inclusive, de um fiscal, que são as piores práticas do planejamento patrimonial e sucessório, é o PPS do medo, né? Então, o Jonatas gravou para a gente. E fica essa dica, se você quiser saber mais sobre a nossa escola de planejamento patrimonial e sucessório, aqui na descrição do vídeo vai ter um link para você conhecer a Invista Direito. Nesse livro aqui, então, vocês vão ler o artigo, recomendo para vocês, do Jefferson Valentim, o livro que está, o artigo que está em sequência, e esse artigo do Jefferson fala sobre doações mistas, então ele vai falar sobre simulação, né, e tal. Leiam esse artigo. O em sequência, que é justamente também do João Ricardo Rodrigues Ferreira Júlio, que é a distribuição desproporcional de lucros. Então eles vão colocar, essa é a visão do fisco, tá, gente? Eu estou passando para o panorama geral. Qual que é a visão do fisco? Distribuição desproporcional, distribuição fictícia, doação mista, vão encaixar tudo como chamar alguns atos como doação, como se doação fossem, ó, por exemplo, como se doação fossem, e aí, portanto, cobrar ITCMD, tá? Então, o do João Ricardo é a distribuição desproporcional de lucros, e aí lá o João Ricardo traz também os quatro mesmo para justificar que a distribuição desproporcional é uma doação na visão do fisco. É, eles colocam os quatro elementos, né? A doação, a natureza contratual, então tem que ter um acordo entre as partes, a transferência patrimonial com diminuição do patrimônio de alguém, ou seja, o prejuízo patrimonial de alguém, e o ganho de patrimônio de quem recebe. Então, essa diminuição do patrimônio de um, aumento do patrimônio do outro, natureza contratual, a liberalidade de quem transfere, então tem um animus donandi, que é um ato voluntário, gracioso, efetuado sem obrigatoriedade jurídica, então esse elemento volitivo, anímico, subjetivo do animus donandi, e o quarto, que é a aceitação pela outra parte, ainda que tácita, presumida, de quem recebe, tá? Então, presentes esses quatro elementos, norteadores do conceito, que é tendo essa proporção narrativa, né, eu encaixo no conceito de doação, segundo o Jonatas, segundo também o João Ricardo, e aí eu vou pedir para vocês lerem também, se tiverem acesso, um terceiro artigo, que é o Distribuição Fictícia de Lucros e Dividendos como instrumento de sonegação do TCMD, que é do Fábio de Roberto. E aqui, aí sim, cara, a galera tá, assim, o faz de conta é uma merda, o cara distribuir algo, né, como se dividendo fosse, tem que tomar na cabeça mesmo. Então, leiam, minha recomendação para vocês. Resumidamente, então, qual é a visão do fisco, que eu não concordo, e eu vou justificar por que eles precisam fazer, na minha opinião, esse esforço argumentativo todo indo para o texto da Constituição com vocês aqui. Na visão do fisco, a distribuição desproporcional, a distribuição fictícia e a doação mista, então, a doação mista, que é quando tem ali, né, nos exemplos que o Jefferson traz, né, o preço não está condizente com o que o mercado praticaria, por isso que o título do artigo do Jefferson começa com a discussão sobre o valor de mercado. Então, ó, não está condizente com o que o mercado praticaria. Então, tem uma parte aqui desse negócio, no elemento do preço, que não é doação, não é compra e venda, é uma doação. Tá? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre qual é a minha opinião sobre isso.
mas eu estou recomendando para vocês, vão até as fontes, porque senão vocês vão escutar o que eu falo do que o fiscal falou, e eu acho que isso é péssimo. Então vai direto lá. Em linhas gerais, resumido, no meu entendimento, na minha opinião, eles vão elastecer o conceito de doação. Na minha opinião, a conclusão, concordo com as premissas, mas a conclusão deles eu não concordo. Ela acaba por elastecer o que é o conceito de doação. Então a gente vai para uma discussão tributária do que é base de cálculo antes da gente discutir se é fato gerador, do ponto de vista constitucional, levando em consideração, e aí o nosso bate-papo começa agora, porque é diferente a Constituição, quando cria a norma de competência legislativa tributária para o imposto do ITCMD, ela cria de um modo diferente do que o criou para, mais restrito, inclusive, do que quando criou o tributo do ITBI nos impostos, dando competência legislativa para o município cobrar o ITBI. Aí eu vou ler com vocês aqui, né, para a gente poder ficar na mesma página, tá? Quando a gente vai lá na Constituição Federal, e aí eu estou trazendo, vou repetir, por que eu não vou ficar trazendo a opinião do fisco? Porque você pega a decisão recente lá do Tribunal de Justiça de São Paulo, lá está mastigado o que está resumido nesses 3 artigos do Estudos Fiscais do ITCMD. Mais uma vez, recomendo a obra, vocês precisam conhecer qual é a visão do fisco. E aí, na minha opinião, por que eles precisam fazer todo esse esforço? E na minha opinião, vou dar uma tese para vocês, inclusive, muito do que está vindo no PLP 108, na minha opinião, já nasce com inconstitucionalidade material, tá? Na minha opinião. Mas é uma opinião não tão conservadora assim. Qual que é o legal opinion conservador? Fale para o cliente que não tem nenhuma pretensão de contencioso, que o fisco entende o que está aqui. E que o texto provavelmente vai passar daquele jeito e vão continuar aplicando daquele jeito. Beleza. E aí, o terceiro pedacinho do vídeo, a gente vai falar justamente do que a gente tem de solução para evitar esse problema. É um problema, beleza? Então, quando a gente vai lá no artigo 155 da Constituição Federal, a emenda constitucional 132 não trocou isso, a emenda constitucional 126 de 2022 não trocou, a 132 de 2023 não trocou, não aumentaram as hipóteses típicas de fatos geradores de TCMD. Na minha leitura, o constituinte derivado agora, reformista, perdeu a oportunidade de, na Constituição, acabar com um problema. Na Constituição, criando, via reforma, um esclarecimento, na visão do fisco, ou um elastecimento, propriamente, na minha visão, das hipóteses de incidência desse tributo, possíveis hipóteses de incidência desse tributo. Porque da Constituição nós tiramos as normas de competência legislativa tributária para que cada um dos estados, se quiser, cobre os tributos nas várias possibilidades desenhadas lá pelo Constituinte nos elementos materiais. Quando nós estamos no 155, inciso 1º, compete aos estados e ao Distrito Federal impostos sobre. O inciso 1º é o que nós vamos falar ali no TCMD. Transmissão causa mortes e doação de quaisquer bens ou direitos. A Constituição não fala nem vantagens, bens ou direitos. Não fala bens ou direitos ou vantagens, que é o que está, porque vantagens ali está no conceito de doação quando ela é graciosa, né? Enfim. Mas o contrato típico que está lá no inciso 1º do 155 é doação. Não está escrito no inciso 1º do artigo 155 da Constituição Federal aquisição gratuita. Não está escrito no artigo 155, inciso 1º da Constituição, transmissão não onerosa, transmissão gratuita. Não está escrito isso. Está escrito transmissão causa mortes, doação. Transmissão causa mortes, doação. Não está escrito transmissão não onerosa. Não está escrito aquisição gratuita. Não está. E eu não tenho a doação como o gênero maior quando a gente tem acima, na minha opinião, existência de uma
outras formas de aquisição gratuita que não doação, que não causa mortes. Então, o legislador, o constituinte derivado, o constituinte reformista, andou mal, fez mal, perdeu a oportunidade de incluir ali no inciso primeiro, se assim quisesse, eu esse esclarecimento, nas transmissões causa-mortes, doações e outras aquisições gratuitas a qualquer título, aquisições não onerosas a qualquer título. Por que se a qualquer título, professor? Daria para escrever isso? Daria. Olha o que está, vamos comparar. Olha, vamos comparar o que está no 155, inciso primeiro, com o que está lá no 156, inciso 2. Lá no 156, inciso 2, quando a gente fala dos impostos dos municípios, fala assim: compete aos municípios instituir impostos sobre transmissão inter vivos, vírgula, a qualquer título. Então, qualquer que seja o nome, qualquer que seja o contrato. E aí a gente escuta dos fiscais assim: pouco importa se você chamou de doação ou se você não chamou de doação, o nome em iuris pouco importa. Vírgula, será mesmo? Porque lá na Constituição, quando a gente está falando dos negócios envolvendo imóvel, direitos imobiliários, está lá, a qualquer título. Tá? Será realmente que a forma não importa? É uma primeira discussão. Eu não estou dizendo que não, eu não estou dizendo que importa ou não importa. Estou falando lá de não, não importa o nome jurídico que você dá, não importa a forma que você está dando. Aqui a gente tem que prevalecer a matéria. Será? Porque quando a gente está falando, será mesmo? Não estou dizendo nem que sim, nem que não. Tô falando, será mesmo? Porque lá o Constituinte no 156, inciso 2, fala a qualquer título. Falou isso lá no artigo 155, inciso primeiro. Transmissão a qualquer título não oneroso? Não, está falando causa morte ou doação. Então, vamos lá. Lá no 156, inciso 2 também. Transmissão inter vivos a qualquer título por ato oneroso. Qualquer título, qualquer forma de aquisição onerosa de bens imóveis, por natureza, por acessão física, ou dos direitos reais sobre os imóveis, exceto os de garantia. Então, vai lá e cria a própria cessão, bem como a cessão de direitos à sua aquisição. Então, pode adquirir um direito para adquirir um imóvel ou para adquirir um direito sobre um imóvel que recai sobre o imóvel a qualquer título e de modo oneroso, a qualquer título ou de modo oneroso. E aí, nos imóveis, a gente entra nas discussões de permuta, permuta com torna, permuta sem torna. A gente entra nesse monte de discussão, por quê? Porque na Constituição, no artigo 100, e são discussões, na minha opinião, legítimas e em muitas ocasiões o fisco está coberto de razão quando tributa. Coberto de razão, porque a Constituição aqui ela é mais abrangente nos negócios imobiliários. Ela está olhando ali as transferências que estão ocorrendo inter vivos, os negócios, os contratos, a qualquer título, de qualquer direito que recaia sobre o imóvel, sobre o próprio imóvel, sobre o direito real, ou sobre, na minha opinião, pode ser até que o STF ande nesse sentido agora e a gente comece a ver uma sucessão aí de autuações e de cobranças a nível municipal. Mas os direitos pessoais também nesses contratos, nas cadeias de transferência desses contratos, aquelas procurações, sabe? Que a galera usa. Então, aqui a Constituição ela é ampla nesse sentido. Ela permite que o legislador local, no exercício municipal, o Distrito Federal, no exercício da sua competência legislativa tributária, crie os tributos para essas situações. Então, tem que ter a lei lá no Estado falando que, né, o contrato, o mandato, babá, vai ter. Quando a gente fala da doação, quando a gente fala da transmissão de bens e direitos por sucessão, mortes causa ou doação, cara, tá faltando muita coisa ali do lado, porque são só esses dois. Não tá falando gratuito, a qualquer título, não oneroso, que seria um gênero maior do que doação. E aí, a Secretaria de Fazenda, os fiscais, muito inteligentemente, estão fazendo o trabalho deles, tá? Estão fazendo o trabalho deles. Muito inteligente, trazem os conceitos do direito civil, tentam, através de uma proporção narrativa, incluir no conceito com os quatro elementos que a doutrina traz, com base no que estava desde o Código de 16, se a gente pegar lá no Código de 16, o artigo 1101. Não, isso aqui fala dos índices redivitórios.
no artigo 1165, lá do Código 16, que é quase o mesmo texto do que está no 400, que está no 538, tá? Do Código Civil atual. 1180 do Código Civil 16, 1165, perdão, 1165 do Código 16. Considera-se doação o contrato, contrato, então, natureza contratual, em que uma pessoa, por liberalidade, esse elemento do ânimos donandi, liberalidade, transfere do seu patrimônio um bem ou uma vantagem para uma outra pessoa que o aceita. Tá? Então, tem esses quatro elementos previstos lá nos artigos dos fiscais que eu mencionei para vocês. Então, recomendo que vocês leiam os artigos desses três fiscais. Tem ali uma coerência doutrinária com essas questões que eu falei para vocês. Deixa eu só achar aqui. Aqui. Então, até desenha, tá até desenhadinho, ó, que bonitinho. Esse aqui é do João, tá? Do João Ricardo, e também é uma coerência doutrinária com o que está com o professor Jefferson Valentim, natureza contratual, transferência patrimonial, liberalidade e a aceitação. Então, o elemento da aceitação, isso está escrito no artigo 1165 para outra pessoa que os aceita. Então, desde o 1165 do Código 16 tem esses elementos. Considera-se doação um contrato, então, natureza contratual, que uma pessoa, por liberalidade, então ônibus donandi, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens, então bens, direitos, vantagens, para outra que os aceita. Então, redução do patrimônio, aumento do patrimônio da outra, e alguém vai lá e aceita. O Código Civil de 2020, de 2002, né, agora vai ter uma reforma provavelmente, tem lá no artigo 538 assim: considera-se doação o contrato em que uma pessoa, então, contrato por liberalidade, animus donandi, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para outra pessoa. Nem fala a questão da aceitação, mas a gente, né, vamos considerar aqui que está todo mundo em casa, tá, presente os quatro elementos aqui, também vamos concordar com os fiscais. Então vamos lá. Eles precisam fazer todo esse esforço argumentativo para incluir no conceito de doação atos graciosos, atos não onerosos, atos que, por mesmo que sejam praticados por liberalidade, pois não são constrições, são atos que, na minha visão, têm um conceito mais bem definido do que o de doação. Alguns exemplos: desconto. Então, aqui a gente falou, né, da distribuição desproporcional e está falando da doação mista. Lá na doação mista, muitos casos de desconto, deságio, compra vantajosa, são encarados pelo fisco como fatos jurídicos de TCMD, pois entendidos são como doação mista. Pois no elemento preço existe algum abatimento. Esse abatimento tem motivação. Qual motivação? Motivação graciosa ou motivação econômica? E aí vão tentar discutir lá no elemento anímico da pessoa se a motivação ela é econômica, se é uma motivação mercadológica, ou se é uma motivação graciosa. É porque o meu filho é uma parte relacionada. Então isso está no ânimos donandi, é uma graciosidade, é uma liberalidade. Vamos lá. Esse elemento subjetivo, esse é o elemento de discussão casuístico, né? Que gera uma extrema insegurança, na minha opinião, quando a gente está falando de direito tributário. Mas se a gente pegar alguns atos de, abre aspas, graciosidade realizados pelo próprio poder público, quando faz reforma agrária, quando vai fazer doação de terras em um monte de lugar, lá tem algumas obrigações que são impostas, alguns encargos que são impostos, e aí o encargo não faz com que a doação deixe de ser doação, para fins de TCMD. Esse encargo não faz com que deixe de ser doação. Tá? Algumas obrigações são impostas. Vão lá, faço uma venda da terra num preço de banana, mas porque eu quero que o cara sente ali, esteja assentado naquela localidade, porque eu quero colonizar aquela região, porque eu quero desenvolver aquela região, porque eu quero que aquela região economicamente se torne uma região pujante, porque é importante evitar que as pessoas vão para os grandes centros urbanos, continuem lá. Então, existem outras finalidades para que, sociais, inclusive, não mercadológicas, não econômicas, que motivaram aquele ato de doação. Tá? Aquele ato de doação.
Quando eu estou falando de um negócio jurídico oneroso, oneroso, eu posso ter no negócio jurídico oneroso também é, alguns encargos, algumas obrigações que também tenham uma natureza não relacionada, que tenham essa natureza também de manutenção da empresa que está sendo transmitida, da obrigação de não. No contrato, algumas covenants, algumas. Eu não vou chamar de encargo, não tem encargo, nas condições contratuais, mas não é uma suspensiva nem. Uma resolutiva, pode ser considerada como uma condição resolutiva, um inadimplemento ali. Eu posso colocar algumas obrigações na compra e venda. Eu falei doação de terra, mas isso é compra e venda. Quando a gente pega lá os títulos de domínio do INCRA, quando a gente pega os títulos de domínio eu me equivoquei, eu falei doação, não é doação, é compra e venda mesmo. Então, estou trazendo o exemplo das compras e vendas feitas pelo INCRA, pelo INSPER, pelos institutos de terra, em que você tem essa compra e venda com algum tipo de obrigação imposta a quem comprou. Ficar, não, óbvio, a proibição de vender por 10 anos é um exemplo, mas a imposição de uma obrigação de utilizar os melhores manejos sustentáveis, ambientais ali, de explorar com a própria família, de não transmitir, é, de não usar defensivos agrícolas, enfim, de ficar naquele lugar ali. Então, algumas obrigações são impostas com outras finalidades que não econômicas. Não econômicas. Então, tem um desconto no preço por finalidades não econômicas, são finalidades sociais ali, não diretamente mercadológicas, não econômicas. É um motivo que não é uma graciosidade, tá? É político, é social, mas não é uma graciosidade. Não é é porque é meu filho que eu estou vendendo aquela terra mais barato. Não, o INCRA está vendendo a terrinha barata porque tem uma outra finalidade política, de Estado, né? Enfim. Quando eu faço uma venda de ascendente para descendente também a nível de planejamento patrimonial e sucessório, eu posso impor para os filhos, mesmo que eu não faça via doação, para estipulando um encargo, eu posso colocar na compra e venda como condição não mandar funcionários embora, manter os negócios da empresa abertos durante um determinado período, não extinguindo aquela companhia, que não façam uma determinada mudança de produto ou que não façam uma determinada mudança de marca. Eu posso criar que continuem mantendo a associação dos funcionários, não sei o quê, que continue o plano de previdência, que continue. Então, eu posso, tendo um olhar para os meus funcionários, para a relevância da empresa, para a importância da empresa na comunidade, olhar também as empresas familiares nessas transferências de uma geração para outra, com a finalidade social da propriedade privada também, aí vamos argumentar nesse sentido, assim como o Estado pode, fazendo das suas próprias terras, esses atos serem transmitidos a preço de banana para que algum dos nossos cidadãos vão para lá e continuem ali fazendo o que tem que fazer na terra para desenvolver aquela região, aquele local, também pode uma empresa a nível privado que tem a sua finalidade social, que tem a sua finalidade numa determinada comunidade, ao transmitir aquilo para a próxima geração, ter essa preocupação, o fundador ter essa preocupação também, de que aquela empresa permaneça de pé, gerando riqueza, não só para a família, mas para a comunidade que atende. E eu posso contratualmente nos negócios jurídicos de compra e venda, de cessão onerosa de cotas, estipular esse tipo de pacto. E isso ser uma das justificativas para um preço menor de aquisição. Porque se eu transfiro isso, abre aspas, a condições de mercado, para que qualquer pessoa compre, fica mais difícil de eu colocar esse tipo de cláusula do que eu colocar para um filho, que eu colocar para um neto, de eu colocar para uma parentela. Mas se quer dar segurança jurídica para que aquilo seja feito, inclusive como condição resolutiva daquele negócio. Então, assim, é um exemplo. Um exemplo de que, olha, um ato numeroso aí que acontece também e que o preço é baixo, mas porque eu tenho alguma situação ali que não é puramente econômica. O preço, porque aquelas condições igual. Não, existe uma finalidade de quem pratica o ato do cedente, existe uma finalidade do cedente que é assim como existe para fiscalidade, né, que é para mercadológica, vamos dizer assim, não é uma finalidade de mercado,
mas a pessoa pode livremente dispor, destruir as suas coisas, dar a finalidade. Quando a gente olha a empresa ela tem também uma finalidade social, ela tem uma finalidade extra-mercadológica. Então, quando eu estou transmitindo de uma geração para outra geração, eu mantenho a finalidade da empresa também mais próxima de quem tem condições e relações de afeto com os fundadores também, que vão, à medida do tempo, vão se perdendo. Quando eu contratualizo essas intenções do patrimonialista que fundou a empresa, eu consigo manter aquela mesma finalidade extra-mercadológica, né? Não é só lucro, né? A finalidade primeira de uma empresa é gerar lucro para os seus acionistas, gerar lucro para os seus cotistas. Se é uma empresa familiar, gerar lucro ali para a família. Mas ela tem uma outra função, a função social da empresa. Como que eu mantenho isso quando eu estou passando de um bastão para o outro? A pessoa, quem recebe, se não tiver essa obrigação imposta, faz o que quiser, vende, acaba com os negócios, desmantela a empresa. Será que não dá para amarrar realmente como condição resolutiva quando eu transfiro por um preço mais baixo para a próxima geração? Que a gente pensa muito só na transmissão com encargo de alimentos, né, para manter os direitos econômicos ali do patrimonialista, do patriarca, da matriarca. Oxe, caraca. Ó, a gente faz o vídeo ao vivo, não edita, hein, galera? Bebe uma aguinha aqui, só para molhar a boca. A gente só pensa no encargo de alimentos que fica ali como direito contratualizado para o patrimonialista que está transmitindo seu capital, e aí na doação se faz muito isso, encargo de alimentos em favor dele, doador, ou em favor de terceiro. Mas nós também podemos impor outras obrigações dos negócios jurídicos que têm essa finalidade do olhar da manutenção dos negócios familiares com um cuidado, os valores ambientais, os valores sociais, os valores, né? Ó, lindo, quando a gente vai desenhar lá na empresa, quais são os valores da sua corporação, quais são. Tá lá, lindo. Como é que eu mantenho isso? Para que a pessoa que assumir sentar na cadeira não rasgue aquilo. Você vai comprar essa terra aqui, mas você não pode derrubar a florestinha toda, tá? Não pode derrubar a floresta, você não pode usar defensivos agrícolas, você não pode. Você só pode fazer manejo florestal orientado conforme os projetinhos que estão lá no Instituto de não sei o quê. Você vai se comprometer a explorar com a sua própria família, não pode vender por 10 anos, né? Então, entre outras tantas condições resolutivas nesses contratos que são entabulados entre os institutos de terra federal, né, e alguns estaduais, no Pará, por exemplo, em que tem esses termos, gente. Não é novidade, não estou falando nada, não estou inventando nada, não. Vocês podem procurar ali os títulos de terra do INCRA, do Pará, vocês vão ver essas obrigações da pessoa. Ah, mas essas obrigações, elas têm uma natureza que não é de mercado, ela tem uma natureza da finalidade social da propriedade. Pô, legal, mas será que a empresa também não tem a porra de uma finalidade social que eu quero manter, cacete? Por que o governo pode fazer, o Estado pode fazer e o indivíduo, no exercício da sua competência legislativa privada, através de contratos jurídicos entabulados na seção onerosa, também não pode o fazer? Será que o único motivo razoável no para afastar o tal do animus donandi é que eu tenha. São motivos de mercado? Será que o único motivo suficiente para afastar o animus donandi é um motivo mercadológico? Na minha opinião, não. Opinião pessoal. Vocês podem discordar. Na minha opinião, não. Tá? Enfim. Vamos lá. Progredindo então um pouco, algumas questões aí de inconstitucionalidade que eu já vejo no PLP 108. E olha como é que o texto é cara de pau. Cara, o texto é cara de pau. Olha que legal. Eles queriam colocar uma. Vou ler aqui um pedacinho do que estava, mas vamos lá, eu vou ler um pouquinho do que estava lá no PLP 108. Lá no PLP 108, tinha expressamente dizendo que a distribuição desproporcional de dividendos, né, considera-se ainda como doações para fins de incidência do ITCMD em transmissões entre pessoas vinculadas.
Isso está lá no parágrafo, estava lá no parágrafo 5º do artigo 160, né? Parágrafo 5º, é isso? Isso. Lá no parágrafo 5º, no inciso primeiro, no inciso primeiro falava da distribuição desproporcional. Tiraram a distribuição desproporcional do texto que vai continuar a tramitação agora em fevereiro. Mas aí falava assim, ó, considera-se ainda como doações para fins da incidência do TCMD em transmissões entre pessoas vinculadas. Os atos societários que resultem em benefícios desproporcionais para o sócio ou acionista, praticados por liberalidade sem justificativa negocial passível de comprovação. Porra, quem tem que colocar. Por que, que tem que ser uma justificativa de negócio ali, né? Por que, que é só o Estado que pode dizer qual é a finalidade para quando a gente pensa em parafiscalidade, em função social, por que, que só a porra do Estado pode dizer para mim qual é a função social relevante da minha empresa, caralho? Que a minha família vai manter. Muito melhor eu, muito melhor meu filho para dizer o que é a função ali do que o próprio Estado. Ah, chupar um prêmio. Beleza, mas lá, sem justificativa negocial passível de comprovação, incluindo distribuição desproporcional de dividendos, cisão desproporcional, aumento ou redução de capital a preços diferenciados. Inciso 2, perdão de dívida por liberalidade sem justificativa negocial passível de comprovação. Eu vou voltar um pouquinho para ver onde que aqui para mim tem praticamente uma confissão da inabilidade técnica de quem conduziu isso daqui, que deveria ter alterado na Constituição. Aí talvez tenha faltado força política para fazer. Mas, na minha opinião, andou muito mal ao não reformar a Constituição se era o interesse cobrar sobre essas situações. Olha o que está lá no inciso 160. O ITCMD incide sobre transmissões de quaisquer bens ou direitos. Inciso 1º, em razão da ocorrência do óbito do seu titular. Transmissão, causa, mortes. 2, doação. Maravilha. Aí vamos para o parágrafo 1º. O ITCMD incide sobre as transmissões de qualquer bens ou direitos para os quais possa atribuir valor econômico. Se tiver valor econômico, eu não vou ter uma base de cálculo, então representação econômica, como é que eu vou falar de tributo? Vamos para o parágrafo 3º. Olha o parágrafo 3º. E lembra do que a gente falou do inciso 1º do artigo 155 da Constituição. Artigo 155 da Constituição fala transmissão causa mortes, doação. O que fala o artigo 160, inciso 2, quando fala do imposto do ITBI? A qualquer título, transmissões onerosas. Não é o que está no 155, inciso 2 da Constituição. Lá no 155, inciso 2 fala causa mortes. Doação, contrato típico. Olha o que o legislador reformista no 160, parágrafo 3º, escreve. Para mim é uma confissão de que se sabe que aquilo não é doação. Porque quer tratar como se doação fosse. Presta atenção. Considera-se como doação. Considera-se como doação. Não é o conceito jurídico de doação. Considera-se como doação. Para fins de TCMD, o ato pelo qual uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou direitos para outra. Perdão, aqui ele está repetindo o conceito. É lá no parágrafo 4º, perdão. Presta atenção, parágrafo 4º. Considera-se também como doação. Parágrafo 3º traz o conceito jurídico que a gente está conversando. A aceitação tácita, expressa, com ou sem encargo. Né? Parágrafo 4º. Considera-se também como doação, para fins de incidência do TCMD, vírgula, as demais transmissões de bens e direitos a título gratuito. Tais como. Então, doação é uma forma de transmissão de bens ou direitos a título gratuito. Mas ela não é a única forma de transmissão de bens e direitos a título gratuito. Doação é uma coisa. É uma espécie que tem um gênero. Aquisições não onerosas, transmissões não onerosas, transmissões gratuitas. É um gênero. Hoje eu tenho uma espécie que é as transmissões via doação. A Constituição, ao prever a hipótese de incidência possível de ser objeto de legislatura regional no exercício da competência legislativa, na norma de competência legislativa que está lá na Constituição, o legislador, ao criar os tributos, não pode pegar outras formas de transmissão gratuita que não seja doação.
Essa é a minha leitura pessoal. Muito, sei lá, talvez heterodoxa, mas quem quer brigar, tá aí a tese. No parágrafo 4, ele vai lá e fala: as demais transmissões de bens de direito a título gratuito. Ele vai para o gênero, ele sai da espécie. Tais como. E aí você vai ler, dentre as várias situações que a gente tem lá, perdão de dívida, sem justificativa negocial resumada, né? Atos societários em benefício desproporcional para um sócio, como a distribuição desproporcional de dividendos, enfim. E aí você vai ler lá no artigo, no PLP 108, né? Eu estou lendo o 160 nessa versão que eu estou aqui, pode ser que mude o texto, mas você vai ver o artigo que define o que é a doação. E aí, lá no artigo que define o que é a doação, ele fala: também vai considerar a doação outras formas de transmissão gratuita. Não é, você sai da espécie e vai para o gênero. Tá? A nível constitucional, porque a gente está acostumado a ficar discutindo ITCMD, a nível legal, a nível de lei regional. Eu vou brigar com os TJs e eu não levo a discussão a nível constitucional. Parece que é uma coisa, não vou conversar sobre isso, não. Porra, a Constituinte, no 155, fala dois atos: causa morte e doação, contrato típico. Lá no 160, muito fácil de comparar, ele fala qualquer título. A transmissão onerosa, quando ele fala do ITBI. Não é a mesma coisa, gente. Ah, mas aí tem algum tipo de transmissão gratuita que não tem imposto nenhum para cobrar. Porra, então muda a Constituição e bota para cobrar. Eu não estou inventando a roda, não. Se o Constituinte não quis, paciência. Enfim. Se for direito real, enfim, vamos lá, vamos prosseguir um pouquinho. Aí vamos lá, soluções, né? Para esse vídeo também ficar entregando algumas soluções para vocês, né? Tudo bem, então a distribuição desproporcional é um problema. A distribuição desproporcional é um problema se eu não tiver um motivo razoável, um motivo justificável ali economicamente. Eu vou dar alguns caminhos para vocês trabalharem com isso. O primeiro desses caminhos é vocês usarem cotas preferenciais. Cotas preferenciais. Eu posso ter cotas preferenciais, não apenas ações preferenciais. Está fazendo a sua holding? Não precisa trabalhar com o tipo societário SA, pode trabalhar com o tipo societário limitada, e você pode ter cotas não só do tipo ordinário, você pode ter cotas do tipo preferencial. Isso é algo, abre aspas, relativamente pacificado, porque nós temos, depois da IN 81 do Drey, essa possibilidade lá enunciada, né, muito claramente. Então, você pode ter cotas, assim como ações preferenciais, que têm distribuição de dividendos mínimos obrigatórios ou em proporção majorada. E normalmente, quando você tem uma cota preferencial com direito a mais, é porque ela tem algum direito a menos. Exemplo, ela não tem direito de voto. Ela tem uma outra classe de ações em que alguém é titular que tem direito de veto e ela não tem veto. Então eu consigo, na desproporção entre capital, eu consigo trabalhar via cotas ordinárias e preferenciais, uma desproporção contratualmente justificável, mercadologicamente justificável, inclusive isso é prática reiterada nas ações abertas de capital, em que eu tenho ações que pagam mais dividendos do que outras porque são preferenciais, sem voto. Então eu tenho esse desequilíbrio entre o direito econômico em razão de um desequilíbrio entre o direito político. Então quem dita as regras na companhia, veta, vota, não só tem voz, mas tem voto nas ações ordinárias, recebe um pouco menos, proporcionalmente ao quem tem ações, quem são preferencialistas. Então você pode instituir ações preferenciais com direito à distribuição de dividendo majorado, fixo obrigatório ou percentual, tá? Nessa desproporcionalidade. Você pode instituir usufruto. Usufruto que vai ser fato gerador, instituição de usufruto, não reserva, instituição de usufruto, que é fato gerador de ITCMD, você pagar o ITCMD devido dessa instituição, obviamente. Mas o fluxo de caixa distribuído do lucro do titular agora de um usufruto, que foi instituído sobre uma determinada classe de cotas, ordinárias ou preferenciais, parcial, temporário, ou sobre a totalidade, ou vitalício, aí você vai decidir a extensão do usufruto, o tempo do usufruto. O usufrutuário recebe direito próprio quando ele recebe distribuição de lucros daquela companhia, daquela holding, daquela operacional, etc. Então o usufrutuário vai estar recebendo, obviamente, ele não é titular no proprietário das cotas, você inverteu a lógica, né? Normalmente você pensa o planejamento assim, ó, eu vou
doar a nua propriedade, reservar o usufruto para o dinheiro ficar na mão do patrimonialista. O inverso pode acontecer quando você, por exemplo, quer se valer de uma futura aquisição onerosa de cotas ou uma transferência patrimonial através da geração dos fluxos de caixa mesmo. Você vai instituir o usufruto sobre as cotas primeiro. O usufrutuário será daquelas cotas, daquela proporção, temporariamente ou vitaliciamente, o beneficiário que receberá aquele dinheiro e vai fazer com o dinheiro o que quiser. Comprar participações da companhia, comprar novos imóveis, montar uma outra PJ em nome próprio, e você está transmitindo ali a riqueza de uma operacional, por exemplo, para a próxima geração, pagando TCMD, se você sobejar na instituição do usufruto, num determinado tempo, ou vitaliciamente, os limites de isenção dos estados. Por exemplo, em São Paulo você tem uma base de cálculo diminuta para usufruto, né, 1/3 quando é usufruto, 2/3 a não propriedade. Então, quando você transmite o usufruto, primeiro, instituindo, você já tem uma base de cálculo menor do TCMD, e se você transmitir sobre apenas uma proporção das cotas, exemplo, as cotas preferenciais que têm dividendos mínimos obrigatórios, você, inclusive, não pagaria esse TCMD na instituição, ou pagaria menos de TCMD na instituição. É uma questão de planilha de Excel para a gente responder. Uma outra forma de você fazer a geração dessa renda das ações ali, né, para a geração sucessora, também com substrato econômico, é você fazer um contrato de aluguel de ações, típico daqueles que existem na Bolsa. Né? Você vai lá na B3, você consegue ver, inclusive, quais são as taxas vigentes para os aluguéis, as taxas praticadas para os aluguéis das ações de vários segmentos, de várias empresas, de segmentos mais variados da economia, e você tem uma referência, inclusive, para usar nos seus contratos nas empresas de capital fechado. Eu vou alugar as minhas ações pelo período aí de 1 ano, pelo período de 2 anos, o preço do aluguel é tanto, é uma taxinha fixada ali pro rata, é o ano, né? Você vai pagar, recebe mensal o valor do aluguel, e você está trocando ali, como fazem nos Estados Unidos, é uma prática comum, você está trocando nesta forma de planejamento o imposto sobre herança pelo imposto de renda, uma forma de trocar. Aí vai pagar o imposto de renda no aluguel de ações. Só que lá no imposto de renda, o patrimonialista pode ser que ele tenha alguma causa de abatimento, um plano de saúde, uma previdência privada, e pode ser que o que ele receba de aluguel de ações, de aluguéis das ações, com algum planejamento tributário adicional, ele não nem pague esse imposto de renda ou pague menos imposto de renda ainda, porque ele vai trocar o risco da distribuição de dividendos, o risco da operação, que vai ficar todo em quem aluga, né? As ações, ou quem aluga as cotas, por exemplo, os filhos, né, a geração sucedida alugou as cotas dos pais, por um contrato praticando uma taxa de mercado, o pai vira um rentista, o pai vira alguém com renda fixa. Ele fez um contrato de locação numa taxa pré-determinada e ele vai pagar imposto de renda sobre aquilo. E os filhos vão continuar ali recebendo o risco da atividade econômica, porque pode dar lucro, pode não dar lucro. Então ele vai receber o lucro, se eventualmente ocorrer o lucro, para o filho. E o cara está lá com o aluguel das ações, beleza. E pagando ou não pagando imposto de renda. Então, essa é uma outra forma. Então, esse vídeo eu já trouxe aí 3 maneiras de você evitar a discussão. Qual é a discussão? A força da discussão está aí. Os argumentos contra, eu dei alguns e dei algumas soluções. É o que me cabia nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E essa responsabilidade de te dar a opinião contrária, essa responsabilidade de te dar caminhos alternativos que não criem esse contexto de beligerância com o fisco, é o que a gente ensina lá na nossa escola, a Invisto Direito, a nossa escola de planejamento patrimonial acessório. Se você quiser conhecer, clique aqui embaixo, em algum lugar nesse vídeo vai ter o link para